Eleições 2010, estamos de volta aos estúdios da Band em São Paulo com a cobertura completa das eleições em todo o país. Está conosco agora, a partir de agora, participando aqui de nossa cobertura, de nossos debates, o senador Álvaro Dias. Senador, boa tarde. E para começar, para ver que aqui não tem moleza, a Dora Kramer, que vai sair em seguida, vai se incorporar à cobertura da Rádio Band News FM também, que você pode acompanhar. A Dora tem uma pergunta para o senador. Senador, é o seguinte, se essa tendência, quer dizer, se esse quadro aqui que parece de segundo turno se confirmar, tá certo? O PSDB precisa mudar a campanha para enfrentar um segundo turno ou não? Eu acho que precisa corrigir alguns equívocos, não é, do primeiro turno e contar sobre tudo. O segundo turno é totalmente diferente, esse exército de cabos eleitorais saem de campo, né, candidatos a deputado estadual, senador? Federal. Qual o maior? Eu acho que no início de campanha é o momento adequado para desconstrução da imagem irreal que o governo, através da máquina de publicidade, impôs ao povo brasileiro, especialmente num período de campanha subliminar devastadora, o período que antecedeu... A oposição foi amena, boazinha com no período que antecedeu o processo eleitoral, o governo impôs uma máquina publicidade incrível, massificando com uma propaganda indireta, propaganda subliminar, devastadora, impregnando a ideia de que era preciso continuar porque estava bom demais. E nós não fizemos a desconstrução disso. Bom, se vai ter desconstrução ou não, daqui a pouco vocês vão ouvir a opinião do deputado Arlindo Quinalha, também convidado para integrar a mesa, vai exatamente ocupar o lugar aqui de Dora Kramer. Dora, obrigado. Dora que vai agora para a Rádio Band News FM, onde continua no esforço de cobertura do Grupo Bandeirantes. Nós temos novos números da apuração para presidente da República, Milena Machado. Estamos aos estúdios da Band em São Paulo. Bom, enquanto esses números eram... Perdão? Algum probleminha. Enquanto esses números estavam sendo apresentados aí, já 41% das urnas apuradas, Dilma Rousseff 44% dos votos, José Serra 36% dos votos, Marina Silva 21% dos votos. O Lavareda, o sociólogo Antônio Lavareda, analista aqui de pesquisas, cravou aqui o seguinte: segundo turno. Boechat, é forte a probabilidade do segundo turno a partir desses números. Veja o seguinte, faltando 59% da apuração. A candidata Dilma está a 6 pontos dos 50%, ou seja, do que ela precisa, mais um voto para ser eleita no primeiro turno. Para ela obter nos 59% restantes a quantidade de votos necessária para ultrapassar essa margem do momento e chegar aos 50%, ela precisará ter 60 pontos no cômputo dos votos a serem totalizados, ainda a serem contados. Ela pode obter isso no Nordeste, mas na somatória de Norte, Centro-Oeste e de tudo mais que falta no Sudeste, é bastante difícil, né, na minha opinião. Então eu acho que aumentou muito, muito mesmo a probabilidade do segundo turno. Para ficar aqui nos especialistas, João? Eu entendo que o desempenho está sendo abaixo do esperado. Da Dilma. Se esses dados, se essa distribuição já for representativa, de fato esse cálculo faz sentido. O que o Lavareda está ponderando é que mesmo que não seja representativa, ainda assim, a possibilidade da Dilma ter 60% dos votos a apurar, ou seja, 6 em cada 10 votos a apurar, é uma possibilidade remota. É bastante difícil. Ela tinha um percentual de votos esperado no Nordeste acima desses 60. Poderia eventualmente compensar uma diferença no Centro-Oeste. No Norte, ela também tinha uma expectativa de votação elevada. Agora, eu concordo que esse quadro indica um desempenho inferior ao esperado. Muito bem, estão conosco aqui nos estúdios da Band em São Paulo, participando desta cobertura e desse debate, o sociólogo Antônio Lavareda, especialista em análise de pesquisas, o presidente do Instituto Vox Populi, João Francisco Meira, o senador Álvaro Dias, do PSDB, e o nosso mais recente convidado, o deputado Arlindo Quinalha. Deputado, como o senhor está vendo, os especialistas, se não dizem cravado que vai haver segundo turno, estão sinalizando que essa possibilidade cresce a cada totalização, repetindo aí, 41% dos votos apurados, das urnas apuradas, indicando que Dilma Rousseff não está performando como se esperava. A Dora Kramer, antes de sair, perguntou ao senador Álvaro Dias, diante dessa hipótese cada vez mais
aparente de segundo turno, o que seria feito da campanha do José Serra, o que mudaria, o que erros não seriam repetidos, ou que acertos seriam procurados. Quanto à campanha do PT no segundo turno, o que o senhor tem a nos dizer diante dessa expectativa de segundo turno? Não, primeiro, eu creio que a Dilma acabou sendo prejudicada de última hora por uma boataria absolutamente infundada, colocando a ela a responsabilidade em temas que sequer foram temas de campanha, não é tema dela e não é tema do PT, tipo a questão do aborto. Eu acho que se houver o segundo turno, primeiro nós vamos continuar centrando naquilo que é fundamental para o país. Porque do ponto de vista de desenvolvimento econômico, geração de emprego, aumento e distribuição de renda, a presença do Brasil no cenário internacional, é isso que decide a vida das pessoas. Portanto, na minha opinião, nós vamos insistir nisso. Até porque nós vamos poder confrontar, se vier o segundo turno, com eventuais alternativas que não foram apresentadas durante o primeiro turno. Quer dizer, não houve por parte, e eu respeito todos os candidatos, por parte dos candidatos de oposição, nenhuma proposta de fato inovadora que pudesse demonstrar que fosse, a partir daí, com a vitória da oposição, o melhor caminho para o Brasil. Então eu acho que nós, se houver segundo turno, nós vamos entrar na frente e com força e, portanto, nós vamos insistir. E é claro que aí, respeitando sempre o eventual adversário, eu avalio que vamos bem. Bom, o que eu acho que pode ser menos produtivo para nós todos e para quem está em casa, neste momento, é travarmos um debate político. Claro que estamos fazendo uma cobertura política, eleições, política essencialmente, mas para a gente não perder o foco, questões operacionais de campanha, questões objetivas de campanha. Por exemplo, se vem aí o segundo turno, senador Álvaro Dias, como dizem os nossos especialistas aqui, o Lavareda é o mais convencido disso até agora, e eu estou com ele, inclusive, estou achando que pelos números não tem outra alternativa. Marina Silva, o fenômeno Marina Silva, o que será feito dela em termos de aliança com o candidato Zé Serra? Aliás, temos novos números, Zuete? Temos, então vamos só ver esses primeiros números, novos números aí para a presidência. 2010, daqui a pouco a gente volta com a cobertura completa. Fica aí.